eu tava quebrado em todas as áreas da minha vida. Eu tava vivendo o pior momento da minha vida. O pior de todas, assim, que você não imagina. Numa ministração dessa, eu tive a experiência com Deus mais forte da minha vida. Até então. E por que de eu ser tão prático com essas coisas, eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque o que é prático pra mim, às vezes não é prático para as outras pessoas. E eu aprendi a lidar com isso e respeitar, às vezes, o time ali de cada pessoa. Mas eu sei o que Deus falou comigo naquele dia, sabe? No momento em que eu vou te falar, cara, eu tava quebrado em todas as áreas da minha vida. Eu tava vivendo o pior momento da minha vida. O pior de todas, assim, que você não imagina. Você não imagina. Não imagina. Hoje, cara, você vê, pô, uma Porsche do ano e é legal. Mas na época eu tava com um Sandeirinho, com o airbag estourado, os dois lados. Eu bati, bêbado, dirigindo. Aí não tinha dinheiro pra arrumar o carro, nem o airbag, então eu cortei com a tesourinha o airbag pra não ficar pra fora, mas na buzina ficava a bolsa do airbag e na lateral a bolsa do airbag. Então assim, foi nesse momento que eu tive um encontro com Deus e naquele dia ele me mostrou o meu futuro, ele me mostrou o que ele tinha pra mim. E quando eu digo ele me mostrou, não tô te dizendo sobre uma experiência bonitinha, foi literalmente ele me mostrou sobre tudo que ele tinha pra me entregar. Então essa praticidade que o Gabriel falou que eu tenho, é por isso, velho. Deus tem pressa demais, velho. Deus tem pressa. E, velho, um Zezinho igual eu, se ele quis, né, poxa, me levantar, o minimamente o que eu posso fazer é corresponder à altura. Então eu entendo que, cara, se ele tem algo a me entregar para que eu possa fazer a obra dele, brother, isso tem que ter pressa, isso tem que ser rápido, isso tem que ser objetivo. Então assim, o Gabriel fala, se tem alguém aí que precisa sair da sua vida, é pra ontem. Não, mas a gente tem que iniciar um projeto. Você viu que eu comecei, falei com você, eu vi, cara, cada um tem o seu tempo. E eu aprendi a viver com isso de boa, porque antes isso me sufocava. Eu achava que as pessoas estavam fazendo pouco caso, que elas estavam enrolando, ou que não ia, não sei o quê. Mas eu entendi que não é, o negócio sou eu. Eu que sou acelerado demais. Mas por quê? Cara, eu sei o que Deus me entregou. Eu sei a visão que eu tive naquele dia, naquela noite. Eu sei o que ele me entregou. Então eu tenho pressa pra fazer. Não, a gente vai construir um negócio muito legal, muito assim, bora, pra ontem. Vamos embora. No meio do caminho a gente vai, viu que não era isso? Opa, não tem problema. Reseta, esquece, ficou um aprendizado, vamos pra cima. Outra coisa, vamos embora. Então assim, você vê, cara, eu tenho uma dificuldade com rede social absurda. Absurda, é uma dificuldade tremenda. O que eu faço? Eu tô com a cara lá. De que jeito? Eu não sei. Apareço, falo uma coisinha aqui, eu tô ali, coisas que às vezes eu apareço muito no carro, porque são momentos que às vezes eu tô dirigindo, cara, e vem coisas na minha cabeça. Eu paro ali, falo, sabe? Um momento de oração, mas o ponto é, precisa ser feito e tem que ser feito rápido. Rápido. Você vê, cara, uma das coisas, empresarialmente falando, na verdade uma das não, eu acho que a única coisa que eu e a Bruna, a gente se desentende empresarialmente falando, é sobre isso. Ela é a pessoa do perfeccionismo. Cara, do processo. Ela precisa de estar tudo assim, absurdamente organizado. Cara, eu não consigo. Eu vou dar treinamento pros líderes, vou falar com o pessoal, a gente vai fazer alinhamento. Ela fala assim, cara, como que você vai dar um treinamento agora sobre esse tema e você não estudou nada? Você não se preparou no sentido assim de fazer, ela quer fazer slide, ela quer fazer, como é que chama? Uns negocinhos do PowerPoint pra jogar na tela e não sei o quê. Falei, não, velho, não. Sabe por quê? Quantos treinamentos a gente deixou de dar porque queria esse perfeccionismo? E a gente falou, não, vamos fazer então bonitinho, né? Vamos. Aí o tempo, aí tinha demanda, tinha não sei o que, não conseguia executar, não sei o que. Aí passou a semana, passou outra semana, passou um tempo e nunca nem foi feito, velho. Falei, cara, vamos fazer. Depois a gente melhora, não tem problema. A gente vai lá, a gente faz o que tem que fazer. Não, cara, esse treinamento ficou uma bosta, ficou horrível. Não tem problema. Então no próximo a gente melhora. Então vamos organizar. Eu não tenho problema em fazer o perfeito, né? Mas contanto que o perfeito seja rápido. Tem que ser rápido. Porque se não for, aí eu vou fazer do meu jeito ali e depois no caminho a gente vai se consertando. Sobre o coração ensinável, né? Não acho que é do meu jeito e tem que ser não, de forma alguma. Mas tem o time das coisas. Cara, eu tenho muito esse cuidado com o time. Tudo tem que ter o tempo ali. E quando eu digo tempo, é o tempo da espera. Tem que ter o tempo da espera. Mas tem que ter o tempo também do avanço no sentido de que tem situações, velho, que se você não... tipo de negócios que você não fecha na hora. Se você não pega na mão na hora. Ou se você não entra num acordo na hora, cara, você perde. São momentos que passa.
Eu já deixei de perder oportunidades, na verdade já perdi oportunidades na minha vida por isso. Tinha situações que estavam ali na mesa, naquele momento. Você fala assim, deixa eu pensar, deixa eu avaliar um pouquinho. Cara, você avalia, você começa a ver umas situações onde não tem, às vezes esfria o negócio. No mundo empresarial tem muito disso. Você não pode ser inconsequente e responsável de dar sim toda hora ou não toda hora. Mas, cara, tem coisas que é o time. E o que é o ponto ali? O Espírito Santo dentro da gente. Isso que eu ia te perguntar, como é que tu sabe o timing? Porque eu acho que a minha maior questão hoje é, às vezes eu tomo uma decisão, eu dou sim, com medo de dar um não e era pra ser dado um sim. E como é que tu toma essa decisão, brother, entendeu? Que a paz seja um árbitro no vosso coração. É isso que a Bíblia fala. Qual é o meu ponto que eu uso? Eu tô conversando com você e eu tô assim, na hora, inconsciente, eu pensando, eu tô em paz. Como é que eu tô por dentro com isso aqui? Brother, eu tenho uma vida de consagração com Deus. Eu tenho altares com o Senhor. Eu levo uma vida, um estilo de vida de consagração. Consequentemente, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Cara, ele não vai deixar. Ou Deus não faz nada. Júnior, nada, mas nada, sem antes avisar. Ele não faz nada sem antes... Sabe, cara, você pode observar, eu tenho certeza, você já fez um monte de merda na sua vida. Cara, 99% dessas vezes aí, mesmo às vezes sem ter convertido, você foi fazer uma coisa e você fala, cara, não, deixa eu ir. E toma. É assim que acontece. É assim que acontece. Lá na frente, a gente bateu a cabeça, fala, caramba, eu sabia que eu não devia ter feito. Brother, não é mágica, não é a energia da atmosfera, é o Espírito Santo, pô. É o Espírito Santo. Entende? Então, toda vez, por que essa vida de consagração é importante? Cara, você vê, a gente saiu de casa, a primeira coisa que a gente fez, Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos. O governo disso aqui está nas tuas mãos. Então o Espírito Santo direciona para onde o Senhor quer. Porque se eu entendo que quando a gente faz isso, essa batalha deixa de ser minha, é dele. Então a maneira com que for conduzida é ele. A responsabilidade disso está com ele. Eu não estou sendo um isentão. Eu não estou me tirando. Eu só entendo que eu preciso do meu garantidor. Júnior, eu esqueço às vezes que eu almocei no mesmo dia, velho. Às vezes não. Ontem, por exemplo. Não só sei que eu lembrei agora, como sei lasanha, porque a Bruna fez a minha comida preferida. Mas, cara, às vezes eu esqueço. Eu vou ser o cara responsável no sentido de garantir o meu futuro. Eu não consigo ter essa ousadia, essa prepotência de pensar. O que eu faço? O cara tá nas mãos dele. Então, se tá na mão dele, é automático. Eu sento numa mesa, primeira coisa que eu falo, Deus, o que você tá movendo aqui? A Bíblia não fala que a gente tem que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos? Todos é todos. Por exemplo, a gente teve um testemunho lá na empresa lá de Caldas Novas, foi exatamente isso. E cara, vou te contar algo aqui, é tremendo do que Deus fez a partir de uma situação dessa. Nós fomos fechar o ponto na época lá em Caldas Novas, até então nosso maior investimento. Cara, foi um investimento altíssimo, a gente nunca tinha colocado uma unidade nossa com tanto valor assim, foi bem alto. Então, ou seja, já era desafiador esse passo. O que a gente fez? No meio da situação, cara, o dono do empreendimento, onde a gente foi colocar a unidade, ele chegou e falou assim, você tá onde? Tava lá. Os caras colocaram lá no empreendimento, lá na parte inicial, 70 milhões de reais. E o cara chegou e falou assim, você tá fazendo o quê? Você tá aqui na cidade ainda? Eu falei, tô. Ele falou, vamos ali que eu quero te mostrar uma coisa. Eu falei, vamos na hora. O cara foi, me levou num condomínio de imóveis de alto padrão e foi me mostrando. Eu queria te mostrar umas casas aqui. Cara, na hora, olha pra você ter a diferenciação do que é o Espírito Santo e do que não é. Na hora, ele falou, quero te mostrar umas casas aqui. Cara, é óbvio que ele não queria me mostrar pra né, qualquer coisinha assim. Ele queria me vender uma casa, né? E aí, na hora... o meu primeiro pensamento foi assim, cara, a gente tá indo aqui abrir até então nosso maior investimento. A gente conversou sobre isso aquele dia no café. Sempre, todos os passos que a gente deu, não é porque a gente tinha a condição de fazer aquilo, não. É baseado na promessa, é baseado na fé, é baseado no que Deus diz. Não é baseado na condição que a gente tem. Então, cara, já é um projeto desafiador. A gente já nem tem esse recurso todo, nós vamos ter que se mover daqui e dali para poder fazer, né? E o cara tá querendo me vender um imóvel em Caldas Novas, que nem é onde eu moro em Brasília. Aí, na hora,
a primeira coisa que veio foi esse pensamento, o confronto desse pensamento, que é o que? O Espírito Santo, já vem na hora. Cara, Deus, o que o Senhor tem aqui nesse momento? O que você está movendo nisso aqui? Alguma coisa está acontecendo. Deus, por que você me trouxe nesse lugar? Com essa pessoa. Pô, Deus, ele não é um bobo, ele não é menino. Ele sabe, poxa, que a gente já tá numa situação desafiadora financeiramente falando, e, cara, ainda assim tô aqui pra, cara, querendo me vender um imóvel de alto padrão, tipo, milhões de reais. Eu falei, cara, mal a gente tá colocando um empreendimento lá, quem dirá comprar um imóvel. E no lugar que eu nem moro. E na hora eu ficava, Deus, eu quero que o Senhor me mostre aonde o Senhor tá nisso aqui. Lembra? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu falava, Deus, aonde você tá nesse negócio? Aonde você tá? Resultado. Sabe o que o cara propôs pra gente? De livre e bom grado. Não tenho ideia. O pastor Júnior fala que é porque esse cara viu graça na gente. Favor de Deus. O cara fortíssimo ali. Ele olhou pra gente e simplesmente falou assim, Rafa, é o seguinte, você vai vir pra cá e você vai precisar de um lugar de apoio. Compra essa casa minha, a casa era dele, né? Compra essa casa minha e a metade desse valor eu te devolvo ele só com a correção do IPCA no ano para você me pagar por mês para você poder colocar o empreendimento. Resultado, a gente botou praticamente 80, 90% da loja com esse recurso. Cara, olha só que doideira. A gente ia ter que pegar esse recurso em banco. A gente não tinha caixa para fazer um empreendimento desse tamanho. A gente ia ter que se mover no banco. Pô, taxa de juros em banco é absurdo. É absurdo. De quebra, compramos um imóvel, o Gabriel já foi lá, né? De altíssimo padrão. Cara, incrível que serve de um lugar, né, de descanso para família, para amigos, vão para lá, tem muito espaço, muito grande. Cara, pegamos um recurso a preço de nada, sem juros, né? Correção de IPCA uma vez por ano, ali, anualmente, pra gente poder colocar e financiar um projeto que Deus tinha pra gente. Olha que doido. Agora, já pensou se o cara chega pra mim e fala assim, Rafael, vamos ali que eu quero te mostrar um negócio. Aí o cara começa a negociar comigo, querendo me vender uma casa e meu coração fecha. Eu falo, não, rapaz, tu tá doido? Bicho, não tem dinheiro nem pra botar direito a loja. Quem dirá pra comprar um imóvel? Não quero não. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Né? Como que a gente vai comprar? Olha que doideira. Cara, eu moro em Brasília. Eu tenho as coisas aqui. Apesar de ter as outras filiais em outros estados. Mas, pô, eu moro em Brasília. Como, velho? Como? Que início de empreendimento, início de obra, que já tá me custando, eu vou comprar um imóvel, cara, caríssimo, em Caldas Novas. Não faz sentido. As coisas de Deus é isso, velho. Beleza, mas vamos lá. Dúvida aqui de um aprendiz. Você já tá no flow, você já tá com uma vida nessa frequência. E o cara que tá num outro flow que nem começou, como é que ele começa então a fazer isso? Ousadia, velho. É ousadia. É ousadia. A Bíblia fala sobre isso na história de Josué. Você já sabe disso. A Bíblia fala sobre isso. Cara, se você não tiver ousadia... Sabe por quê, Júnior? Quem vem de baixo tem que ter ousadia, velho. A gente não pode romantizar isso. A gente não pode... Cara, o cara que ele é herdeiro, o cara que é forte, não é demérito nenhum, pelo contrário. Pelo contrário. Né? Se ele tem, é porque alguém fez por ele. Isso é herança e é bênção. Só, cara, a gente que veio de baixo tem que ter ousadia, velho. Júnior, quando a gente alugou a nossa primeira loja, senta com um contrato assinado, a chave da loja na mão, eu olhei pra Bruna, a gente sentou, a Bruna falou assim, meu Deus, a gente é maluco. Aí eu falei, por quê, Bruna? Ela falou, Rafael, se juntar o seu salário e o meu salário, não dá pra pagar nem o aluguel. Não dá nem pra pagar o aluguel. Eu falei, mas a gente tem uma palavra. A gente tem uma palavra. Eu não tô aqui. Eu falo pra Bruna, eu falei, Bruna, nesse dia a gente sentado, a gente falava assim, você sabe a diferença de fé e loucura? É uma palavra. É uma palavra. A Bíblia fala sobre isso. Você pode construir uma torre sem antes fazer o cálculo? Sem antes calcular o que vai ter? Então, ou seja, a Bíblia traz essa advertência pra gente, vamos dizer assim, cara, não seja um louco. Não vai meter as caras em coisas assim, não. Entende? Mas, por outro lado, existe a ousadia. Então, quando você tenta pegar... Onde é o ponto de equilíbrio entre essas duas coisas? Não construir algo sem antes calcular, mas ter um espírito de ousadia. É uma palavra. É uma palavra. Você tem que buscar essa palavra.
E onde a gente busca essa palavra? Onde a gente vê essa palavra? Cara, em momentos de jejum e oração, né? Em momentos de propósito. Exemplo, eu estou em busca de uma palavra. Desde o dia 1º de junho até hoje, e vou ficar até o final de junho, eu estou num propósito de oferecer a primeira hora do meu dia em adoração a Deus, buscando um propósito. Então, a primeira hora do meu dia, mas não é do meu dia só acordar tarde, não. É 5h30 da manhã, na parte do alvorecer ali mesmo. 5h30 eu acordo, de 5h30 a 6h30, né? Minimamente, porque geralmente estende mais. Eu faço o quê? Cara, entrego a minha vida ali ao Senhor, os meus caminhos, os planos, e somente com louvor e adoração, em busca de uma palavra. Então, me exponho intencionalmente nesses ambientes. O que eu faço? Cara, na igreja, a gente vai agora para a conferência de destino lá no Rio. Cara, é em busca disso. Ambientes proféticos, cara, eles liberam destino. Não, vai ser no Rio, lá no Farmácia Arena. Então, ambientes proféticos liberam destino, velho. Exemplo, mais uma. Cara, nós fomos abrir Heróis Goiânia. Júnior, você não tem ideia. Cara, vou abrir algo pra você entender o tamanho da complexidade, tá? A gente tinha um aluguel de R$9.000 na primeira loja, que pra eu e a Bruna já era o Jesus Cristo, o ápice do dinheiro. Se juntasse nós dois, não recebia nem 9. Então como que você vai pagar um aluguel de 9? É loucura. Cara, quando a gente foi abrir a Heróis Goiânia, o aluguel era 30, velho. Pra gente era inconcebível isso. Só que a gente já tinha tido um histórico. Quando a gente foi alugar esse imóvel, era de uma grande construtora lá, extremamente burocrática. Os caras, pra alugar lá, velho, era absurdo. Você tinha que comprovar 1 milhão de situações, fiadores com imóveis em Goiânia, e o imóvel tinha que corresponder a não sei quantos valor do aluguel, blá, blá, blá. Então, assim, era extremamente burocrático. Os caras queriam botar seguro-fiança pra gente lá, R$360.000. Falei, cara, não tem condição, como é que a gente vai pagar uns R$360.000 pra deixar parado? Não, então tem uma capitalização, então tem não sei o que. Eu falei, cara, não tem jeito. E a gente embarreirado. Só que, brother, eu vou te falar o que a gente fez. Falei pro corretor, amigo, me empresta a chave aí do imóvel, só pra eu ir lá dar uma olhada. Pega, olha um giro aqui na mão e sapeca lá no meio. Passei nas portas e declarando, a gente ajoelhou, limpou e, bicho, botava a mão no chão e falava, Senhor, essa é a loja. O Espírito Santo mostrava no coração. É aquela mesma situação. É aqui, velho. É aqui. Ou o cenário inteiro, velho, o cenário todo. Isso a gente já tinha tomado umas 10 lapadas já nessa loja. Só de não. Cara, e eu falava, é aqui, velho. Por quê? Por que eu sei que é aqui? Brother, o Espírito Santo tá me dizendo no meu coração. Não era audível, não era uma placa, não foi um profeta que, eis que te digo que é aqui que você vai ser. Não, dentro do coração. É aqui, velho. A paz. É aqui. O que a gente fez? Falei, cara, a gente tem uma palavra. Um aluguel de 30 mil até então é uma loucura? Mas eu tenho uma palavra. Então, cara, a gente foi, entregou, cara, e nada. Aí, por fim, os caras levaram para um comitê da diretoria, votou, falou, não, Rafael, beleza. A gente vai alugar então para você, só que tem que ter um fiador com imóvel. E falei, isso aí não tem problema. E não precisa ser em Goiânia, porque o pré-requisito era que fosse em Goiânia. A avó da Bruna, sabe aquelas avó que tem um monte de casa? Aí ele falou assim, não, e ela sempre foi fiadora da família, de todo mundo, O que ela fez? Aí falou com ela no telefone, falou, vó, tal, tem esse esquema, você tem dela, ela é fiadora do nosso apartamento, velho, do coisa. Então ela é bem de boa, sabe, coisa, ela é pra todo mundo. Júnior, quando a gente chegou, velho, pode ser? Ela falou, posso? Claro e tal. Cara, a gente todo feliz, velho, entregando pra Deus, nossa, e não sei o que lá, Liguei pro cara, falei, irmão, tá tudo certo, pode fazer o contrato. O cara fez o contrato todo. Depois de aprovado, nós mandamos mensagem, ligamos pra avó da Bruna, ela não atendia. Aí ligou pra uma tia que mora com ela, e ela falou assim, ela disse que tá aqui no quarto e não vai assinar nada. Eu falei, como assim? Caraca, ela já fez isso pra tanta gente, pra gente inclusive, e ela é muito leve com isso. Por isso a gente achou bizarro. E ela falou assim, ela não quer nem falar com você, disse que não vai responder, falou pra Bruna. A Bruna ficou muito chateada, eu falei, cara, você pode ter certeza que aí tem alguma coisa. Isso não é normal. Coisas incomuns, geralmente, tem a mão de Deus. Cara, quando ela chegou e ela deu esse não, parece que nossa frequência assim deu uma baixada tão grande. A gente ficou tão assim abalado na hora, sabe? Porque tava tudo tão certo. Isso aí, junto pra você ter ideia, foram 6 meses de negociação. E aí, quando por fim deu certo, ela vai dar um não. Sobre ambiente profético, libera destino. Eu falei, o que nós fizemos? No domingo, nós fomos no culto na CN mesmo.
E lembra do pastor Rony Oliveira? Tava vindo de um pré-congresso, eu não lembro o que era. Mas tava vindo de uma pré-situação assim, que tinha finalizado e ele pregou no domingo lá. E aí a gente sentado assim na segunda fileira da direita, ele olhou no meio da administração e ele falou assim: a importância só de você estar exposto a isso intencionalmente. A gente sentou na frente de propósito, não foi de por acaso. A gente sentou lá na frente, buscando. Falei, cara, é isso, eu preciso me expor intencionalmente a isso. Nós sentamos lá e o pastor Rony falou bem assim. Ele apontou pra gente assim, ó. Ele não falou o nosso nome, não falou nada assim, não falou, é você aí. Ele só apontou e falou bem assim, ó. Vocês, eu vejo contratos aqui agora numa mesa e você recebe o não de todo mundo. Você recebeu não, 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 não e não, mas hoje você ganha o sim de Deus para isso. E esse contrato vai ser liberado e você vai assinar ele. Hoje você recebe o sim de Deus. Cara, a gente tomou posse daquilo ali, tá, ficamos na domingo. Na segunda-feira de manhã meu telefone toca e o cara da imobiliária, da construtora, fala assim: Rafael, vamos fazer o seguinte, eu vou alugar para você na palavra. Ele usou esse termo. Eu vou alugar para você na palavra, na confiança. Ó, já tinha mandado os documentos, né? Falou, daqui a pouco eu tô te mandando um contrato aí, não precisa de fiador, não precisa de seguro fiança, não precisa de capitalização, não precisa de calção, nada. Vou alugar para você na palavra. Tá feito. Isso aí, antes do almoço, ele mandou o contrato e a gente já tava com o aluguel assinado. Né? Então, na hora que a gente percebeu isso, né? Cara, ele, no meio da ligação, eu lembro que eu não tinha terminado ainda, eu afastei um pouco o telefone do ouvido, o Espírito Santo falou comigo assim na hora: aonde você recorre quando as portas se fecham? Aonde que você recorre quando as portas se fecham? Porque quando eu comecei a escutar o não das coisas, a última coisa que eu procurei foi o sim de Deus. Eu fui com tudo, eu fui, cara, com as pessoas que eu conhecia, eu fui atrás daqui, dali, dali, e só não, o tempo todo, né? E falou, ó, pra onde que você corre, né? Onde você se apega, né? O que você vai se sustentar quando as portas se fecham. Foi muito doido. E assim, hoje lá Goiânia, cara, a filial nossa lá que mais vende, que mais fatura. A gente brinca, né? A gente fala que a nossa galinha dos ovos de ouro é Goiânia.